Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 13. Zeus, depois de trazer os troianos e Heitor para as naus, aí os deixou para terem esforços e sofrimentos incessantes, enquanto ele próprio desviou os olhos brilhantes e olhou para longe, para a terra dos cavaleiros trácios e dos mísios, aguerridos combatentes, e dos hipemelgos, que bebem leite de égua, e dos hábios, homens justíssimos. Para Troia, já de todos os olhos brilhantes não virava, pois não pensava em seu coração que algum dos imortais se aproximasse para prestar auxílio aos troianos ou a Dânaos. Mas não foi uma vigília cega do poderoso sacudidor da terra, pois ele olhava admirado para a batalha e para o combate, no píncaro mais elevado da frondosa Samotrácia, donde se via perfeitamente toda a montanha do Ida, e se viam a cidade de Príamo e as naus dos aqueus. Aí se sentara, tendo emergido do mar, dos aqueus sentiu pena, subjugados pelos troianos, e contra Zeus forte ira sentiu. Desceu imediatamente da áspera montanha, caminhando com passos rápidos. Tremeram os altos montes e os bosques, sob os pés imortais de Poseidon, à medida que caminhava. 3 foram os passos que deu, e o 4º passo chegou ao destino. Egas, onde fora construído seu famoso palácio no fundo do mar, dourado e cintilante, imperecível para sempre. Foi aí que chegou e fez atrelar o carro a seus cavalos velozes, de bronze os cascos com fartas crinas douradas. E de ouro se armou ele próprio em volta do corpo, agarrando no chicote de ouro bem forjado. Subiu para o carro que conduziu por cima das ondas. Por baixo dançaram golfinhos das profundezas, pois conheciam seu soberano. De felicidade se abriu o mar e ele continuou depressa em frente, sem que se molhasse do carro e o eixo de bronze. As naus dos aqueus o levaram os cavalos empinadores. Há uma ampla gruta nas profundezas do mar profundo, a meio caminho entre Tênedo e a rochosa Imbro. Foi lá que Poseidon, sacudidor da terra, preparou os cavalos e os desatrelou do carro. Lançou-lhes à frente pasto ambrosial para comerem e à volta das patas lançou correntes de ouro, impossíveis de quebrar ou deslaçar, para que aí ficassem à espera do regresso do amo. E ele foi para o exército dos aqueus. Ora os troianos, todos juntos como labareda ou tempestade, seguiam avidamente Heitor Priamida, com alto clamor e altos gritos. Tinham a esperança de tomar as naus dos aqueus e de lá chacinar todos os mais nobres. Porém, Poseidon, que segura e sacode a terra, incitou os argivos. Depois de emergir do fundo do mar, assemelhando-se a Calcas no corpo e na voz incansável, falou primeiro aos 2 ajantes, ávidos também eles. Ó ajantes, serei vós a salvar o exército dos aqueus, se vos lembrardes da bravura em vez da frígida fuga. Não é alhures que eu temo as mãos invencíveis dos troianos, que numa chusmas escalaram a muralha, pois haverão de reter os aqueus de belas Quinêmides. É aqui mesmo que receio terrivelmente que algo soframos, pois é aqui que campeia com uma chama o cão enravecido. Heitor, que até afirma ser filho de Zeus poderoso, mas que no vosso espírito isso coloque um dos deuses, permanecerdes firmes e encorajardes os outros. Desse modo o poderíeis repelir, apesar de tão ávido das naus velozes, ainda que seja o próprio Olímpio a incitá-lo. Falou, e o Deus que segura e sacode a terra percutiu-os com o cetro, enchendo-os de força valente.
tornou-lhe os membros leves, tanto os pés como as mãos, e tal como um falcão de asas rápidas se lança no voo, depois de se elevar sobre um elevado rochedo escarpado e se apressa pela planície na perseguição de outra ave, assim de junto dele se lançou Poseidon, sacudidor de terra. De ambos, o primeiro a reconhecê-lo foi o célere Ajax, filho de Oileu, que imediatamente disse a Ajax, filho de Telamon: Ajax, visto que um dos deuses que o Olimpo detém, com aspecto do vidente, nos diz para combater junto das naus, pois esse não era Cáucaso, o áugure e adivinho, pelos sinais atrás dos pés e das pernas facilmente o reconheci ao partir. Os deuses dão-se a conhecer. Além de que o meu ânimo no peito está mais desejoso de combater na guerra e de batalhar, e ávidos estão meus pés embaixo e minhas mãos em cima. Respondendo-lhe assim falou Ajax, filho de Telamon: de igual modo desejam minhas mãos invencíveis agarrar a lança. Excitou-se-me a força e ambos os pés estão cheios de rapidez. Quero acima de tudo defrontar sozinho Heitor, filho de Príamo, que desvaira sem parar. Enquanto essas coisas diziam um ao outro, exultantes na força que o Deus lhe lançara no coração, o sacudidor de terra incitou os aqueus da retaguarda, os que descansavam o coração junto das naus velozes. Deslaçaram-se-lhe os membros devido ao penoso esforço, e surgia-lhes no espírito a tristeza ao contemplarem os troianos, que numa chusma escalaram a grande muralha. Ao vê-los dos olhos lhes corriam as lágrimas, pois não pensavam poder escapar à desgraça, mas facilmente o sacudidor de terra, ao passar por eles, incitou as fortes falanges. A Teucro chegou primeiro e a Leito para lhes dar ordens, depois ao herói Peleneu, o Tuante e Depírio, a Meríones e a Antíloco, os donos do grito da guerra, incitando-os proferiu palavras aladas. Vergonha, argivos, jovens mancebos, na vossa peleja confiava eu para que se salvassem as nossas naus. Mas se vós desistis da guerra angustiosa agora, chegou o dia de sermos subjugados pelos troianos. Ó amigos, grande é a maravilha que meus olhos contemplam. Coisa terrível que nunca pensei poder vir a cumprir-se. Os troianos avançam contra as nossas naus, eles que antes pareciam corças amedrontadas, que na floresta se tornavam presa de chacais, panteras e lobos, enquanto vagueiam impotentes sem espírito combativo. Assim eram dantes os troianos, que a força e as mãos dos aqueus não resistiam nem por um momento. Agora, longe da cidade pelejam junto às côncavas naus, por causa da covardia do comandante e da indiferença das hostes, que por estarem em conflito com ele não querem defender as naus velozes, mas deixam-se chacinar no meio delas. Mas se na verdade é completamente responsável o herói atrida Agamenon de vasto poder, porque desonrou o Pelida de pés velozes, não é por isso que nós vamos desistir da guerra. Espiemos depressa, os espíritos dos valentes aceitam a expiação. Já não vos fica bem desistais da bravura animosa, vós que sois os melhores do exército. Pela minha parte, não implicaria com um homem que desistisse da guerra por ser débil, mas convosco me irrito no coração. Covardes, rapidamente conseguireis maior mal por causa dessa indiferença. No espírito colocai cada um de vós a vergonha e a indignação. Na verdade surgiu um grande conflito. Junto das naus campeia possante Heitor, excelente em auxílio. Já arrombou os portões e quebrou o comprido ferrolho. Desse modo incitou o sacudidor da terra aos aqueus.
Em torno dos ajantes se dispuseram as falanges possantes, que nem Ares ao entrar na liça desbarataria, nem Atena incitadora das hostes, pois os valentes e escolhidos guerreiros aguentaram a arremetida dos troianos, e do divino Heitor com lança contra lança, escudo contra escudo, broquel contra broquel, elmo contra elmo, homem contra homem. Tocaram-se os penachos de crina de cavalo nos luzentes rebordos dos elmos, quando foram centrados uns contra os outros, e as lanças nas mãos audazes entrechocavam ao serem brandidas. Eles estavam concentrados, ávidos de combater. Cerrados avançaram os troianos, liderava-os Heitor, sobrepujando, tal como o pedregulho de um rochedo que o rio na corrente invernosa empurra da aba do cabeço, após com torrente espantosa arrebentar os alicerces da pedra sem vergonha. De cima vai saltando no seu vôo e a floresta ressoa debaixo dela, e vai ganhando velocidade sem impedimento até que chega à planície e aí já não rola mais, apesar de vir lançada. Assim Heitor durante um tempo ameaçava chegar ao mar, facilmente por entre as tendas e naus dos aqueus, matando a torto e a direito, mas quando deparou com as falanges cerradas, aproximou-se delas e estacou. De fronte estavam os filhos dos aqueus, arremetendo com as espadas e lanças de ponta dupla. E empurrando-o de junto deles, Heitor teve que ceder vacilante. Com um grito enorme assim berrou aos troianos: troianos, ilícios e dárdanos, prestos combatentes, não cedais. Muito tempo não será que me reterão os aqueus, ainda que tenham se disposto a si mesmos como muralha. Segundo penso, acanhar-se-ão perante a minha lança, se na verdade me incitou o mais excelso dos deuses, esposo tonitruante de Hera. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. Ora, a caminhar no meio deles se pusera com altivos pensamentos. Deifobo, Priamida, segurando à frente o escudo bem equilibrado, levemente avançou a pé, pondo pé ante pé sob proteção do escudo. Meríones apontou contra ele a lança reduzente e atingiu. Não falhou o alvo, mas acertou no escudo bem equilibrado de pele de boi. Porém não penetrou o couro, pois antes que tal acontecesse, se quebrou no encaixe a lança comprida. Deifobo afastou de si o escudo de pele de boi e temeu no coração a lança do fogoso Meríones. Herói esse que de novo se retirou para junto dos conterrâneos, duplamente espantado pela perda da vitória e da lança. Caminhou ao longo das tendas e naus dos aqueus para ir buscar uma enorme lança que deixara na tenda. Mas os outros continuavam lutando. Surgiu um clamor inextinguível. Teucro Telamônio foi o primeiro a matar um homem. Ímbrio, o lanceiro, filho de Mentor, dono de muitos cavalos, habitar em Pedeu antes da chegada dos aqueus e desposar a filha ilegítima de Príamo, Medesicasta. Mas, quando chegaram às naus recurvas dos Dânaos, de novo voltou para Ílion. Distinguiu-se entre os troianos e viveu na casa de Príamo, que o estimou como se fosse seu filho. Foi ele que o filho de Telamon atingiu debaixo da orelha com a lança. Retirou a lança e ele tombou como freixo, que no cume da montanha, visível ao longe de todos os lados, é cortado pelo bronze e ao chão faz tombar tenra folhagem. Assim caiu Ímbrio e em torno dele ressoaram as armas de bronze. Teucro lançou-se ávido para o despojar das armas, mas ao precipitar-se Heitor alvejou-o com a lança reluzente. Porém Teucro fitou-o bem e conseguiu evitar a bronze e a lança por pouco. E Heitor atingiu Anfímaco, filho de Quiteto, filho de Actor, com a lança no peito, no momento em que entrava na batalha. Dombou como um estrondo e sob ele ressoaram as armas.
Heitor precipitou-se para arrancar o elmo ajustado às têmporas da cabeça do magnânimo Afímaco, mas Ajax arremeteu com a lança reluzente contra Heitor, que se precipitava. Não lhe feriu a carne, pois estava todo revestido de medonho bronze, mas acertou-lhe na bossa do escudo, repelindo-o com força ingente. Ele retrocedeu de junto dos dois cadáveres que foram arrastados pelos aqueus. Em seguida, Estíquio e o divino Menesteu, comandantes dos atenienses, levaram Antímaco para a hoste dos aqueus. A Ímbrio levaram os ajantes impulsivos na sua bravura animosa. Tal como dois leões que a cães de dentes afiados arrebataram uma cabra e a levaram pelo cerrado matagal, segurando-a com as mandíbulas por cima do chão, assim ao alto levaram Ímbrio os ajantes, que depois o despojaram das armas. Do macio pescoço lhe cortou a cabeça o filho de Oileu, furibundo por causa de Antímaco, e a fez rolar como uma bola por entre a multidão. Foi cair a poeira à frente dos pés de Heitor. Foi então que em seu coração se encolerizou Poseidon, quando tombou o filho de seu filho na aterradora peleja. Caminhou ao longo das tendas e das naus dos aqueus, incitando os dânaos, mas desgraças para os troianos preparava. Deu de cara com Idomeneu, famigerado pela sua lança, vindo de junto do companheiro que havia pouco viera da batalha, ferido no joelho pelo bronze afiado. Traziam-no os camaradas e Idomeneu, entregando-o aos médicos, ia para a trenda, pois queria ainda voltar. Falou-lhe o poderoso sacudidor de terra, semelhando a voz a de Tuante, filho de Andremon, que na Pleuron inteira e na íngreme Cálidon era rei dos Etólios, honrado pelo povo como um deus. Idomeneu, conselheiro dos cretenses, aonde foram ter as jactâncias com que os filhos de Aqueus ameaçaram os troianos? Respondendo-lhe assim, falou Idomeneu, comandante dos cretenses: Ó Tuante, nenhum homem está em falta. Tanto quanto me apercebo é que todos nós sabemos combater. Ninguém domina o vil terror e ninguém por temor se retirou da guerra malévola. Mas é assim que o caso está prestes a aprazer ao Crônida de supremo poder, que anônimos aqui apereçam os aqueus longe de Argos. Mas ó Toante, já que antes eras tenaz em combates e incitas também outro que tu vejas desencorajado, não desistas agora e vai chamar cada homem. Em seguida lhe deu resposta Poseidon, sacudidor da terra: Idomeneu, que esse homem nunca mais regresse à casa de Troia, mas que aqui se torne joguete de cães, aquele que nesse dia de sua vontade se retirar da liça. Mas pega nas armas e vai, é preciso que juntos nos apressemos, a ver se algum proveito tiraremos do fato de sermos dois. Homens juntos têm valor, mesmo que de valor tenham pouco, mas nós dois sabemos lutar, nem que seja com os bons. Assim dizendo, de novo ingressou o deus no esforço dos homens. Porém, Idomeneu, assim que chegou à tenda bem construída, envergou por cima do corpo as belas armas e agarrou em duas lanças. Pôs-se a caminho, semelhante ao relâmpago que o Crônida agarra na mão e lança do Olimpo, refulgente como terrível presságio para os mortais, e luzentes esplandecem os raios. Assim brilhava o bronze de Idomeneu no peito enquanto corria. E logo Meríone, seu escudeiro, deu de cara com ele, ainda perto da tenda, pois para lá se dirigia com a intenção de bruscar uma bronze lança. Falou-lhe a força de Idomeneu: Meríones, filho de Molo, rápido de pé e mais amado dos camaradas, por que razão aqui chegas, tendo deixado a guerra e a refrega? Será que foste ferido e te lacera a ponta de um dardo? Ou vens ao meu encontro com alguma mensagem? Pela minha parte, não quero ficar na tenda. Quero mais é lutar. Respondendo-lhe assim falou o prudente Meríones:
Idomeneu, conselheiro dos cretenses vestidos de bronze, venho aqui para ver se porventura a lança ficou na tenda, para a levar. É que se quebrou a lança que eu levava quando a atirei contra o escudo do presunçoso Deifobo. Respondendo-lhe assim, falou Idomeneu, comandante dos cretenses. Lança, se é isso que queres, encontrarás 1 ou 20, dispostas em pé na tenda junto à reluzente entrada. Lanças troianas que arrebatei aos mortos, pois não penso em lutar contra homens inimigos, posicionando-me ao longe. Por isso tenho lanças e escudos ornados de bossas e elmos e coraças que brilham reluzentes. Respondendo-lhe assim, falou o prudente Meríones. Também tenho eu na tenda e na escura nau muitos despojos troianos, mas não estão perto para que eu os possa levar, pois afirmo que nem eu me esqueço da bravura, mas entre os dianteiros me posiciono na luta exaltadora de homens, quando surge o conflito da guerra. Talvez a outro dos aqueus eu tenha passado despercebido na refrega, mas penso que tu próprio estás ciente de tudo isso. Respondendo-lhe assim, falou Idomeneu, comandante dos cretenses. Sei como és valoroso, por que razão precisas dizer essas coisas? Pois se agora junto às naus nos reuníssemos, nós os melhores, para uma emboscada, situação em que melhor se avalia o valor dos varões, onde tanto o covarde como o valente se revelam, é que a pele do covarde está sempre a mudar de cor, nem o ânimo lhe assenta imperturbável no espírito, mas fica irrequieto e apoia-se ora num pé, ora no outro. E o coração bate com força dentro do peito ao pressentir a morte, e a boca lhe chocalham os dentes. Porém, a cor do valente não se altera nem sente medo em demasia. Depois de estar no seu lugar na emboscada de varões, reza é para depressa entrar na cópula da luta funesta. Ora, nem em tal situação tua força ou os teus braços seriam alvitados. E se fostes atingido por um dardo na labutação da refrega, ou ferido por um golpe, não seria por trás ou no pescoço que o projétil te atingiria, mas apanhava-te no peito ou na barriga, no momento de te lançares em frente para namorar os dianteiros. Mas não falemos mais dessas coisas como se fôssemos crianças. Não vá alguém encolerizar-se de forma desmedida. Vai então à tenda e tira de lá uma lança potente. Assim falou, e Meríones, igual do célere Ares, rapidamente tirou da tenda a bronze a lança, e seguiu Idomeneu com alta concentração na batalha. Tal como Ares, flagelo dos mortais, entra na guerra, e com ele vai o terror, seu filho amado, possante e destemido, que põe em fuga até o guerreiro mais corajoso. Armam-se ambos para partir da Trácia em direção aos Éfiros, ou aos Fleges magnânimos. Embora não deem ouvidos a ambos os lados, mas dão glória ora a uns, ora a outros. Assim Meríones e Idomeneu, condutores de homens, foram para a guerra, revestidos de bronze fulgente. Foi Meríones o primeiro a falar, assim dizendo: Filho de Deucalião, onde queres tu entrar na turba? Do lado direito de todo exército, ou no meio, ou do lado esquerdo? Pois estou convencido de que é aí que falham na guerra os aqueus de longos cabelos. Respondendo-lhe assim, falou Idomeneu, comandante dos cretenses: No meio das naus outros há que possam defender os dois ajantes e Teucro, que dos aqueus é o melhor no arco e na flecha. Excelente é também na peleja de perto. Esses levarão a saciedade da guerra, Heitor Priamida, por muito forte que seja. Íngreme lhe será, ainda que impulsivo no combate, vencer a força daqueles e as suas mãos invencíveis e deitar fogo às naus, a não ser que o Crônida lance uma tocha ardente às naus velozes.
E nenhum homem cederia o enorme Ajax Telamônio, que seja mortal e se alimente do cereal de Deméter e possa ser quebrantado pelo bronze ou grandes pedregulhos. Nem perante Aquiles, desbaratador de falanges, ele arredaria a pé na luta corpo a corpo, pois na velocidade ninguém com ele rivaliza. Mas quanto a nós dois, vai para a esquerda do exército, para que depressa saibamos se a outro daremos glória ou a nós mesmos. Assim falou Imeríones, igual do célere Ares, foi à frente até que chegaram ao exército, onde fora dito. Quando os troianos viram Idomeneu, semelhante a uma chama, tanto ele como o escudeiro, revestido de armas trabalhadas, chamaram uns pelos outros através da turba e lançaram-se contra ele. E junto com as popas das naus embateram todos juntos, tal como quando sopram as rajadas dos ventos guinchantes, num dia em que há mais poeira nos caminhos e os ventos em confusão levantam uma nuvem de pó. Assim embateu a luta deles e no coração estavam desejosos de se matarem uns aos outros com o bronze afiado. Eriçada estava a batalha destruidora de homens com lanças compridas que levavam para rasgar a carne. Encadeava-lhes à vista o brilho de bronze dos elmos fulgentes, das coraças de feitura recente, dos escudos brilhantes dos que avançavam na confusão. De ânimo muito audaz seria quem então se regozijasse ao ver tal esforço de guerra sem se penalizar. Com dividida intenção, os dois poderosos filhos de Crono fabricavam para os heróis varonis sofrimentos funestos. Zeus queria a vitória para os troianos e para Heitor, para glorificar Aquiles de pés velozes. Porém, não queria que o exército aqueu perecesse totalmente em Ílion, mas queria honrar Tétis e seu filho de forte coração. Por seu lado, Poseidon andava no meio dos aqueus a incitá-los, tendo emergido as ocultas do mar cinzento. Doía-lhe vê-los subjugados pelos troianos e contra Zeus fortemente se irou. Na verdade, provinham ambos da mesma linhagem e de um só pai. Mas Zeus nascera antes e tinha maior quantidade de conhecimentos. Por isso evitava Poseidon prestar auxílio abertamente e incitava o exército às ocultas, assemelhando-se a um homem. Da poderosa discórdia da guerra equitativa estendiam ambos os deuses sobre ambos os exércitos a corda retesada, impossível de quebrar ou deslaçar, que a muitos deslaçou os joelhos. Foi então que, a despeito de suas cãs, aos Dânaos gritou Idomeneu, e saltando para o meio dos troianos, provocou sua fuga. É que abateu o Oitrineu de Cabezo, presente na altura, que chegara recentemente devido ao rumor da guerra. Pedira a Príamo a mais bela de suas filhas, Cassandra. Não trouxera dons nupciais, mas prometera uma grande façanha. A força escorraçar de Troia os filhos dos aqueus. Prometera-lhe então a filha o ancião Príamo, inclinando a cabeça, e ele combatia confiante no que fora prometido. Porém Idomeneu apontou contra ele a lança luzente, atirou-a e acertou-lhe enquanto caminhava altivo. A couraça de bronze que envergava não o protegeu. A lança fixou-se em seu ventre, tombou com um estrondo e sobre ele se exultou Idomeneu. Ó Trioneu, sem dúvida, acima de todos te considero louvável. Se na verdade fizerdes todas as coisas que prometesse ao Príamo Dârdânida. Ele que te prometeu sua filha, também nós te prometeríamos o mesmo e o cumpriríamos. E dar-te-íamos a mais bela das filhas do Átrida, trazendo-a de Argos para desposares, se para nós tu saqueastes a bem habitada cidadela de Ílion. Segue, pois, conosco, para que junto às naus todos sobre as núpcias combinemos. Maus não somos como parentes por casamento. Assim dizendo, arrastou-o pelo pé no possante combate o herói Idomeneu.
Mas Ásio veio em auxílio de Otrioneu, a pé à frente dos cavalos, cujo bafo ele sentia nos ombros, ao serem guiados pelo seu cocheiro. No coração queria arremeter contra Idoneu, mas este, antecipando-se, feriu-o com a lança na garganta sob o queixo. O bronze trespassou-o. Tombou como tomba o carvalho ou chopo ou alto pinheiro, que nas montanhas os carpinteiros cortam com os machados afiados para a construção das naus. Assim tombou Ásio à frente do carro e dos cavalos e jazeu, estatelado a gemer, agarrado à poeira ensanguentada. O cocheiro foi atingido no juízo, que até aí tivera e nem ousou fugir às mãos dos inimigos e virar para trás os cavalos. Alvejou o Antíloco, tenaz em combate, com a lança e trespassou-o na cintura. A couraça de bronze que envergava não o protegeu. A lança fixou-se em seu ventre. Tombou ofegante do carro bem construído e seus cavalos levou Antíloco, magnânimo filho de Nestor, dentre os troianos para os aqueus de belas Quinéimedes. Ora Deífobo, muito de perto, se aproximou de Idomeneu, desgostoso por causa de Ásio, e arremessou a lança luzente, mas olhando bem para ele, Idomeneu evitou a bronze a lança, pois escondeu-se por trás do escudo bem equilibrado, escudo esse trabalhado com pele de boi e bronze brilhante, que costumava levar, provido ainda de 2 barras. Sob o escudo todo se escondeu e a lança bronze voou por cima. Asperamente ressoou o escudo à passagem da lança, mas não foi em vão que Deífobo atirou com a mão possante, pois atingiu Hipsenor, filho de Hipas, o pastor do povo, no fígado, sob as costelas, e logo lhe deslaçou os joelhos. Terrivelmente exultou Deífobo, gritando bem alto: não é privado de vingança que Ásio jaz, mas afirmo que a caminho do Hades o forte guardião se regozijará no coração, pois providenciei-lhe um acompanhante. Assim falou, e aos argivos sobreveio a dor, porque exultava. Mormente ao fogoso Antíloco agitou o coração. Mas acabrunhado, embora estivesse, não se esqueceu do camarada. Foi correndo postar-se de plantão por cima dele e cobriu-o com o escudo. Em seguida se agacharam 2 fiéis companheiros, Mecisteu, filho de Équio, e o divino Alastor, que levaram Hipsenor, gemendo em voz alta até as côncavas naus. Porém, Idomeneu não abrandou sua fúria ingente, sempre desejoso de cobrir algum dos troianos com o negrume da noite, ou então de tombar ele mesmo enquanto afastava a ruína dos aqueus. Foi nesse momento que o filho amado de Ésites, criados por Zeus, o herói Álcato, que era genro de Anquises, pois desposara a mais velha de suas filhas, Hipodâmia, a quem no coração o pai e a excelsa mãe amavam no seu palácio, dado que ela superava toda a juventude coetânea na beleza, nos lavores e no juízo. E por isso a desposar o melhor homem na ampla Troia, ele que por intermédio de Idomeneu Poseidon subjugou, enfeitiçando-lhe os olhos brilhantes e prendendo-lhe o belo corpo, de molde a que não pudesse fugir para trás ou evitar a lança. Mas ali estacado, com uma coluna, uma árvore de alta folhagem, atingiu no meio do peito com a lança o herói Idomeneu, e fendeu-lhe a túnica de bronze em torno do corpo, que antes lhe protegera a carne da morte. Só que agora ressoou com aspereza ao ser fendida pela lança. Tombou com um estrondo com a lança cravada no coração, que todavia ainda batia, fazendo estremecer a ponta da lança. Mas em seguida o temível Ares aí lhe retirou a força. Terrivelmente exultou Idomeneu, gritando bem alto:
Deífobo, acaso consideraremos agora que houve justa retribuição? 3 mortos por 1? Pois tu bem o te ufanaste, estranha pessoa, mas se tu próprio a enfrentar-me agora, para que vejas que o filho de Zeus sou eu que aqui vim. Zeus que primeiro gerou Minos como guardião de Creta, Minos também gerou um filho, o irrepreensível Deucalião, e Deucalião gerou-me a mim. Soberano de muitos homens na ampla Creta, e agora pra cá me trouxeram as naus para a desgraça tua, de teu pai e dos demais troianos. Assim falou e Deífobo refletiu com a mente dividida, se haveria de socorrer-se de algum dos magnânimos troianos depois de arredar pé, ou se entraria no combate sozinho. Enquanto assim refletia, isso lhe pareceu a melhor decisão. Dirigir-se a Enéas, encontrou-o em pé lá para o fim da multidão, pois sempre contra Príamo divino estava zangado, porque apesar de tão valente entre os homens, Príamo não o honrava. Aproximando-se, proferiu Deífobo palavras aladas. Enéas, conselheiro dos troianos, é agora que precisas auxiliar o teu cunhado, se é que te sentes alguma pena. Vem comigo para ajudarmos Álcato, que embora não fosse mais que teu cunhado, te criou ainda criança em seu palácio, pois matou-o Idomeneu, famigerado pela sua lança. Assim falou, incitou o ânimo no peito de Enéas, que foi à procura de Idomeneu com belicosos pensamentos. Mas o terror não se apoderou de Idomeneu como de um rapaz mimado, mas se destacou como um javali nas montanhas confiante na sua força, que aguenta a chusma de homens que contra ele avançam em local ermo. O dorso se lhe eriça em cima e como fogo lhe brilham os olhos, e ele afia as presas, ansioso por dali repulsar homens e cães. Assim permaneceu firme Idomeneu, famoso pela sua lança, sem arredar pé a investida de Enéas para prestar ajuda. E chamou pelos companheiros, mirando Ascala, Fuiafareu e Deipiro, e Meríones e Antíloco, peritos no grito de guerra, incitando-os proferiu as palavras aladas. Pra cá, ó amigos, auxiliai-me que estou sozinho. Receio terrivelmente a investida de Enéas de pés vorazes, que vem contra mim. Forte é ele quando se trata de matar homens na lusta, e está na floração da juventude, quando maior é a pujança. Se fôssemos da mesma idade, nessas mesmas circunstâncias, rapidamente ele levaria uma grande vitória, ou então eu. Assim falou, e eles no espírito tinham todos um só ânimo. Tomaram as posições, inclinando os escudos contra os ombros. Do outro lado chamou Enéas pelos seus companheiros, mirando Deífobo e Paris e o divino Agenor, eles que com ele eram comandantes dos troianos. E atrás dele seguia a hoste, como a ovelha seguem o bode ao bebedouro, depois de pastarem, e o pastor se alegra no seu coração. Assim se regozijou o coração de Enéas no seu peito, quando viu a hoste de conterrâneos seguir atrás dele. À volta do cadáver de Álcato, arremeteram uns contra os outros com as lanças compridas, em torno dos peitos e bronzes, e coava de modo medonho ao alvejarem-se uns aos outros, na multidão. Acima dos outros, 2 homens belicosos, Enéas e Idomeneu, combatiam igual de Ares, e desejavam reciprocamente rasgar a carne do outro com o bronze afiado. Foi Enéas que primeiro arremessou contra Idomeneu, mas esse, olhando-o de frente, evitou a bronze e a lança. E o dardo de Enéas cravou-se fremente na terra, pois fora em vão que o arremessava da mão possante. Porém, Idomeneu arremessou e atingiu Enômao no meio do ventre, fendeu a superfície da couraça e para fora fez o bronze entornar os intestinos. Tombou na poeira e agarrou a terra,
Idomeneu arrancou do cadáver a lança de longa sombra, mas não conseguiu despir-lhe dos ombros outras partes da bela armadura, pois acabrunhavam-no os dardos. É que as articulações dos pés já não eram firmes nas arremetidas quando se tratava de arremeter ou de fugir do dardo de outrem. Por isso afastou na luta corpo a corpo o dia impiedoso, mas na retirada já os pés não o levavam depressa da batalha. Ao retirar-se pé ante pé, contra ele arremeteu Deífobo com a lança luzente, pois contra ele sentiu um ódio imorredouro. Só que mais uma vez falhou e atingiu com a lança Ascalafo, filho de Ares Enealho. Através do ombro a lança possante penetrou, tombou na poeira e agarrou a terra com a mão. Porém, o terrível possante Ares não se apercebera ainda de que o filho tombara em potente combate, pois estava sentado no píncaro mais elevado do Olimpo, sob nuvens de ouro, constrangido pelas deliberações de Zeus, lá onde estavam os outros deuses imortais afastados da guerra. À volta do cadáver de Ascalafo, arremeteram uns contra os outros. Deífobo arrebatou a cabeça de Ascalo, o elmo reluzente, mas Meríones, igual do célere Ares, deu um salto e com a lança feriu Deífobo no braço. A mão caiu ao chão o elmo pernanchudo clangorosamente. Meríones voltou ao saltar como um abutre e arrancou do cimo do braço a lança possante, retirando-se de novo para junto dos conterrâneos. Polites, irmão de Deífobo, pôs-lhe os braços em volta da cintura e levou-o da guerra funesta até chegar aos céleres corcéis, que estavam parados à espera na retaguarda da batalha, e da guerra com o cocheiro e o carro embutido. Esses levaram-no à cidade, gemendo profundamente e acabrunhado. Pelo braço abaixo escorria sangue da ferida. Mas os outros continuavam a lutar, surgiu um clamor inextinguível. Foi então que Enéas se lançou contra Fareu, filho de Caletor, que estava virado para ele, e feriu-o na garganta com a lança afiada. A cabeça ficou de banda e por cima dele caiu o escudo e o elmo. Envolveu-o a morte aniquiladora do espírito. Medindo a situação, Antíloco atirou-se a Tom, que tergiversava, e deu-lhe uma estocada, inteiramente rompeu a veia que acompanha as costas até chegar ao pescoço. Rompeu-a toda e Tom caiu para trás na poeira, estendendo ambas as mãos para os queridos companheiros. Porém, Antíloco saltou para cima dele para lhe despir dos ombros as armas, olhando em derredor, pois os troianos cercavam-no e arremetiam de vários lados contra o seu escudo amplo e luzente. Mas não conseguiam penetrar com o bronze impiedoso até a tenra carne de Antíloco, pois Poseidon, sacudidor da terra, protegia o filho de Nestor, até o meio de tantos dardos. É que dos inimigos não se afastava Antíloco, mas andava no meio deles. Em descanso não mantinha a lança, mas brandia-a constantemente e a agitava. No espírito procurava alvejar e acertar em algum inimigo ou então enfrentá-lo de perto. Mas ao alvejar da turba não passou despercebido Adamante, filho de Ásio, que lhe desferiu um golpe no escudo, com bronze afiado, arremetendo de perto. Inutilizada foi a ponta por Poseidon de azuis cabelos, negando-lhe a vida de Antíloco. E uma metade da lança ficou cravada, qual estaca chamuscada, no escudo de Antíloco. A outra metade jazia por terra. Adamante retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte. Mas Meríones seguiu atrás dele e atirou-lhe com a lança, ferindo-o entre os membros genitais e o umbigo, onde Ares é sobremodo doloroso para os desgraçados mortais. Foi aí que cravou a lança, e o outro, com a lança dentro dele, contorcia-se como um touro. Nas montanhas os boieiros amarravam com vimes torcidos e arrastam à força. Assim se contorceu Adamante, mas não durante muito tempo.
até que da carne lhe arrancasse a lança o herói Meríones, chegando ao pé dele. A escuridão cobriu seus olhos. Em combate corpo a corpo, Heleno feriu Deípiro na testa com a grande espada trácia, arrancando-lhe o elmo, e o elmo, atirado da sua cabeça, caiu por terra. Apanhou-o um dos aqueus enquanto rolava por entre os pés dos combatentes. Sobre os olhos de Deípiro desceu o negrume da noite. A dor tomou o Atrida, Menelau, excelente em auxílio. Foi com ameaças contra o herói Heleno, soberano, brandindo a lança afiada, enquanto o outro o puxava o entalho do arco. Ao mesmo tempo dispararam ambos, um com a lança afiada, outro com a flecha disparada da corda. O Priamida atingiu Menelau no peito com a seta na superfície da coraça, mas para trás saltou a seta amarga. Tal como de uma larga joeira, na grande eira saltam os feijões de pele escura ou as lentilhas, graças ao vento guinchante e à força do joeireiro, assim da coraça do glorioso Menelau saltou e voou para longe a seta amarga. Mas o Atrida Menelau, excelente em auxílio, feriu Heleno na mão, com que segurava o arco polido, e a bronze a lança atravessou a mão até chegar ao arco. Heleno retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte com a mão pendente. Atrás dele arrastava a lança de Freixo, que depois o magnânimo Agenor lhe arrancou da mão. E atou-lhe a mão com uma medida de torcida lã de ovelha, uma braçadeira que o escudeiro tinha para o pastor do povo. De imediato arremeteu Pisandro contra o glorioso Menelau. Um destino maligno levava até o termo da morte, para ser morto por ti, ó Menelau, em aterradora peleja. Mas quando já estavam por perto e arremeteram um contra o outro, o Atrida falhou o lance e para o lado se desviou sua lança. Porém, Pisandro desferiu um golpe no escudo glorioso de Menelau, mas não logrou trespassar o bronze totalmente, pois a lança foi retirada pelo amplo escudo e quebrou-se no encaixe. No espírito sentia exultação e esperava ainda pela vitória. Só que o Atrida desembainhou a espada cravejada de prata e atirou-se a Pisandro, que sobre o escudo agarrou o machado, belo e do melhor bronze, fixo num cabo de oliveira, comprido e bem polido. Ao mesmo tempo arremeteram ambos. Pisandro desferiu um golpe no elmo, com crinas de cavalo na parte de cima sob o penacho. Mas ao avançar lhe desferiu Menelau uma estocada na testa acima do nariz. Os ossos crepitaram e ambos os olhos caíram-lhe ensanguentados no pó à sua frente. Vergando-se, tombou. Menelau pisou-lhe o peito com o calcanhar e, despindo-o das armas, assim exultou: assim deixarei as naus dos Dânaos, condutores de cavalos, ó presunçosos troianos, insaciáveis no fragor da refrega. De outro ultraje e vergonha não tendes falta, vós que me ultrajastes, ó grandes cadelas. Nem no espírito temestes a cólera terrível do tonitruante Zeus hospitaleiro, que um dia destruirá a vossa íngreme cidade. Vós que me raptastes a esposa legítima e muitos tesouros sem razão levastes, quando vos aprouve serdes amásios dela. E agora, as naus preparadas para o alto mar, querieis lançar o fogo inaquilador e chacinar os heróis dos aqueus, mas sereis repelidos, por muito belicosos que vos sintas. Ó Zeus pais, na verdade dizem os homens que tudo supera no espírito, tanto homens como deuses. De ti procedem todas essas coisas, desse modo agracias os homens insolentes, os troianos cuja força vai sempre em frente.
nem conseguem saciar-se do clamor da guerra equitativa. De tudo existe a saciedade, do sono e do amor, do doce canto e da dança irrepreensível. E dessas coisas qualquer homem preferiria saciar o desejo que da guerra. Mas os troianos na guerra são insaciáveis. Assim dizendo, despiu do corpo as armas ensanguentadas e aos companheiros as deu o irrepreensível Menelau. Depois voltou ao combate e imiscuiu-se entre os dianteiros. Contra ele saltou então o filho do rei Pileémenes, Harpalion, que seguira o pai amado para combater em Troia, mas não haveria de regressar à terra pátria. Foi ele que de perto arremeteu com a lança contra o escudo do Atrida, mas não logrou trespassar o bronze. Retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte. E olhando em derredor, não fosse alguém rasgar-lhe a carne com o bronze ao recuar, Meríones disparou contra ele uma seta de bronze à ponta e atingiu-o na nádega direita. A seta trespassou-o totalmente até chegar à bexiga debaixo do osso. Sentado onde estava, nos braços dos queridos companheiros, expeliu o sopro da vida. Tal qual uma minhoca na terra que jaz ao comprido. O negro sangue corria e umedeceu a terra. Trataram dele os magnânimos palafagônios, os que o puseram num carro e levaram para Sacra Ilion, acabrunhados. Com ele seguiu o pai lavado em lágrimas, só que pelo filho morto nunca houve recompensa. Pela sua morte muito se enfureceu Paris no coração, pois entre muitos pafagônios fora Harpalion seu anfitrião. Encolerizado por causa dele, disparou uma bronzea flecha. Ora, viu um certo Euquenor, filho do vidente Políido, homem rico e valente, cuja morada era em Corinto. Embarcara na nau, sabendo bem do funesto destino, pois muitas vezes lhe dissera o bom ancião Políido que ou morreria de doença horrível em seu próprio palácio, ou entre as naus dos aqueus nas mãos dos troianos seria morto. Por esse motivo, evitava ao mesmo tempo o duro tributo dos aqueus e a doença detestável, para que dores não sofresse no coração. Mas foi a ele que Paris atingiu no maxilar sob a orelha, e logo a vida lhe deixou os membros e tomou-o a escuridão odiosa. Assim eles combatiam como se fossem fogo ardente. Porém Heitor, dileto de Zeus, não ouvira dizer, nem sabia que à esquerda das naus as suas hostes estavam a ser dizimadas pelos argivos. E rapidamente teria sido em plena glória dos aqueus, que de tal forma o Deus que segura e sacode a terra incitava os argivos, ajudando-os com a sua própria força. Mas Heitor pressionou onde primeiro escalar os portões e a muralha e desbaratar as cerradas fileiras de Dânaos, portadores de escudos, lá onde estavam as naus de Ajax e Protesilau, na praia junto do mar cinzento. Mais além, a muralha fora feita mais baixa, e era aí principalmente que soldados e cavalos estavam mais encarniçados. Aí, ó Beócios e os jônios, de túnicas a arrastar, e os lócrios, e os ftios, e os gloriosos epéios se esforçavam para travar sua investida contra as naus, mas não conseguiram repelir aquela labareda, o divino Heitor, nem os guerreiros selecionados entre os atenienses, e entre eles Menesteu, filho de Peteu, era o comandante, e seguiam-no Fidias e Estíquio e o corajoso Biante. Aos epéios lideravam Fileides e Meges, e Anfion e Drácio, e à frente dos fitios estavam Médon e Podarces, tenaz em combate. Um deles era filho ilegítimo do divino Eileu, Medon, irmão de Ajax, contudo vivia em Fílace, longe da terra pátria, porque assassinaram um homem, parente de Eriopes, sua madrasta, que Eileu desposara.
O outro, Podarces, era filho de Íficles, filho de Fílaco. Estes, armados à frente dos magnânimos Fitios, pugnavam em defesa das naus juntamente dos beócios. Ora, de forma alguma, Ajax, célere filho de Oileu, se afastava de Ajax Telamônio nem por pouco tempo. Mas tal como em terra de Poesil, 2 bois cor de vinho, com ânimo idêntico, puxam o arado articulado, e da base dos cornos brota o suor em grande abundância, e a ambos só o jugo bem polido mantém afastado, esforçando-se na terra até o arado cortar o termo do campo. Assim se posicionaram os ajantes, um ao lado do outro. Ao filho de Telamon seguiam muitos e valentes companheiros e as hostes, que dele recebiam o escudo, quando a fadiga e o suor lhes acometiam o corpo. Mas os lócrios não seguiam o magnânimo filho de Oileu, pois seu coração não lhes permitia a luta corpo a corpo, visto que não tinham bronzes elmos, nem crinas de cavalo, nem escudos redondos, nem lanças de freixo. Mas confiantes nos arcos e em fisgas de bem torcida lã de ovelha, tinham seguido com ele para Ilion. Com estas armas disparando, procuravam quebrar as falanges dos troianos. Portanto, uma parte à frente, com ricas armas trabalhadas, combatia contra os troianos, e Heitor armado de bronze. Os outros disparavam de trás, ocultados, e na luta já os troianos não pensavam, pois confundiam-nos as setas. Então, desgraçadamente das naus e das tendas, teriam os troianos cedido e regressado a Ilion ventosa, se do audaz Heitor não tivesse se acercado Polidamante e dito: Heitor, muita dificuldade tens tu em dar ouvido a bons conselhos, porque o Deus te concedeu preeminência nas façanhas guerreiras. Também por isso queres estar acima de todos no conselho. Só que tu próprio não serás capaz de abarcar todas as coisas. É que a um homem dá o Deus as façanhas guerreiras, a outro a dança e a outro ainda a lira e o canto. E no peito de outro coloca Zeus, que vê ao longe uma mente excelente, de que muitos homens tiram vantagem. A muitos ele consegue salvar, coisa que sabe mais que todos. Por isso eu te direi aquilo que me parece melhor. Por toda parte está em chamas a coroa da guerra. Os magnânimos troianos agora escalaram o muro, estão alguns deles afastados com as armas, enquanto outros combatem em número reduzido contra muitos, espalhados pelas naus. Retrocede um pouco e chama para cá os mais valentes, depois de considerarem bem todas as formas de conselho. Se cairemos sobre as naus bem providas de bancos, se o Deus quiser nos outorgar a força, voltando depois das naus incólumes. Pois pela parte que me toca, receio que os aqueus paguem a dívida de ontem, visto que junto às naus está um homem insaciável na guerra, que segundo penso não se absterá por muito mais tempo da luta. Assim falou Polidamante, seu conselho agradou a Heitor. Logo do seu carro saltou armado para o chão e falando-lhe proferiu palavras aladas. Polidamante, retém tu aqui todos os valentes, enquanto eu vou ali enfrentar a guerra depressa. Regressarei quando lhe tiver dado as ordens. Assim falou, precipitou-se como uma montanha nevada e gritando bem alto se apressou por entre os troianos e aliados. Para junto de Polidamante, filho de Panto, todos se apressaram, depois de ouvirem o grito de Heitor. Em demanda de Deífobo e da força do soberano Heleno, de Adamante, filho de Ásio, e de Ásio, filho de Írtaco, caminhou ao longo dos dianteiros, a ver se os encontrava, porém já não os encontrou incólumes nem salvos, pois uns jaziam junto às popas das naus dos aqueus, tendo perdido a vida às mãos dos argivos, e outros estavam dentro do muro, alvejados ou golpeados.
Um guerreiro ele encontrou à esquerda da batalha lacrimosa. O divino Alexandre, esposo de Helena, de belos cabelos, encorajando os camaradas e incitando-os a combater. Acercando-se dele, dirigiu-lhe palavras humilhantes. Pares devasso, nobre guerreiro, somente na cuidada aparência, desvairado por mulheres e bajulador. Onde estão Deífobo e a força do soberano Heleno, e Adamante, filho de Ásio, e Ásio, filho de Írtaco? Onde está o Trioneu? Agora se afundou na ruína toda a íngreme Ílion. Agora está garantida a morte escarpada. Respondendo-lhe, assim falou o divino Alexandre. Heitor, visto que é tua intenção culpar quem não tem culpa, na verdade outras vezes tive mais vontade de me retirar da guerra, visto que não de todo covarde me gerou minha mãe. Desde que para o combate junto às naus tu incitaste os camaradas, desde então aqui temos estado provocando os dânaos continuamente. Morreram os companheiros por quem perguntas. Somente Deífobo e a força do soberano Heleno se afastaram, porém ambos feridos com lanças compridas no braço. Porém o Crônida afastou a morte, mas agora lhe dera para onde o espírito e o coração quiserem. Pela nossa parte, seguir-te-emos com afinco, e não penso que nos falte valor, enquanto sentirmos força. Além da força que não se pode combater, por muito que se queira. Assim dizendo, o herói virou as intenções do irmão. Dirigiram-se para onde a luta e o fragor sobrepujavam em torno de Cebríones e do irrepreensível Polidamante, de Falces e de Otreu e do divino Polifetes, de Palmes e de Ascânio e de Mores, filho de Potion. Eles que da Ascânia de férteis sulcos vinham no dia anterior, trazidos como reforços. Agora Zeus incitava-os a lutar. Lançaram-se semelhantes à rajada dos ventos apavorantes que se precipita para a planície debaixo do trovão de Zeus. E com bramido sobrenatural se mistura com o mar, onde se levantam muitas ondas inchadas do mar marulhante, arqueadas e brancas de espuma, umas a seguir as outras, assim os troianos, em disposição cerrada, uns a seguir aos outros, rebrilhavam de bronze e seguiam atrás dos comandantes. Era Heitor que comandava, igual de Ares, flagelo dos mortais, o Priamida. À sua frente segurava o escudo bem equilibrado, espesso com peles de boi e trabalhado com muito bronze. Em volta das suas têmporas se agitava o luzente penacho. Andou por toda parte a pôr à prova as falanges, a ver se cediam enquanto avançava, protegido pelo escudo. Mas não esmagou o ânimo no peito dos aqueus. Foi Ajax o primeiro a desafiá-lo, avançando com passos largos. Homem estranho, chega-te aqui ao pé. Por que razão procura amedrontar os aqueus? Não somos inexpertos no combate. Fomos antes subjugados pelo chicote maligno de Zeus. Certamente deseja teu coração destruir e espoliar as naus, mas também nós temos mãos para as defender. É mais provável que a vossa bela, bem habitada cidade seja arrasada e seja pelas nossas mãos tomada e saqueada. Quanto a ti, afirmo que está perto o dia em que fugirás, rezando a Zeus Pai e aos outros imortais, que teus cavalos de belas crinas sejam mais rápidos que falcões. Eles que te levarão para a cidade, levantando a poeira da planície. Enquanto falava, voou do lado direito uma ave, uma águia de voo sublime. Logo gritou a hoste dos aqueus, encorajada pelo portento. Respondeu o glorioso Heitor: Ajax de palavras tolas, grande alardeador que foste dizer.
tal como se filho de Zeus, detentor da égide todos os dias da minha vida, ou filho da excelsa Hera, eu fosse honrado como são honrados Atena ou Apolo. Do mesmo modo, esse dia traz a desgraça aos argivos, a todos sem exceção, entre os quais serás morto se ousares enfrentar a minha lança comprida, que rasgará o lírio da tua carne. E logo irás empanturrar os cães e as aves de rapina de Troia, com teu sebo e tuas carnes tombado junto às naus dos aqueus. Assim falando, avançou em frente, e eles seguiram atrás dele, com clamor sobrenatural, e por trás toda a hoste gritou, mas os argivos do outro lado gritaram em resposta, e seu valor não olvidaram. À espera da arremetida dos mais nobres dos troianos, o clamor dos dois lados chegou ao éter e à luminescência de Zeus. Fim do 13º canto, volto assim que possível com o 14º.